Oi, eu sou a Elô e hoje me passaram esse job de responder 8 perguntas sobre mídia. A história é a seguinte, a Juliana, desculpa Ju, eu não sei pronunciar seu sobrenome, ele tem muitas consoantes, é muito chique. A Juliana estava no último Plug School de mídia em Porto Alegre e ela também dá aula e ela passou uma tarefa para os alunos de passar para mim umas perguntas sobre a área de mídia. E aí eu respondi e eu junto com o Plug a gente decidiu fazer disso um vídeo. Vamos lá. Primeiro o Dan, acredito que seja o Dan, pergunta: como é o processo criativo entre a área de criação e de mídia? Olha, Dan, deve ser integrado sempre. Tem muita gente por aí que se diz integrado, se posiciona como integrado. Eu particularmente acho que integrado não deveria ser posicionamento, deveria ser regra. Porque uma coisa é você editar o canal e depois a criação, criar para esse canal, e outra coisa é você fazer disso uma história integrada, onde o conteúdo dita muito sobre o canal e o planejamento de canal também diz muito sobre como esse conteúdo, sobre como essa história vai acontecer. O que não deveria fazer é ditar muitas regras sobre isso. Então, principalmente no campo do digital, se você planeja um canal que tem KPIs específicos, que tem respostas específicas, isso deve ser muito bem alinhado com o que vai ser entregue ali dentro, com o que vai ser dito ali dentro. Então, não adianta você falar que você precisa fazer, sei lá, uma página no Facebook porque está todo mundo fazendo, ou porque todo mundo já fez, se você não tem a roupa certa para entrar e a cara certa, a maneira certa de falar. Então, o mídia, a criação e o planejamento deve ser muito azeitado. É isso, vamos lá. João diz: já se viu, pensou ou imaginou atuando em outra área sem ser como profissional de mídia? Já, rica. Queria ser rica. Por que da escolha dessa área? De ser rica? Acho que eu preciso casar bem. Mas fora isso, a minha história na propaganda eu não nasci em mídia, ela não é tão linear quanto a de muita gente por aí. Na verdade, eu nasci num departamento de internet, onde pouca gente ainda fazia internet nas agências de propaganda, e a internet foi extremamente generosa comigo. E me possibilitou ter ferramentas e ter papéis diferentes dentro da mesma cadeira, porque não tinha. A gente fazia de tudo, a gente trocava a lâmpada até se deixasse. Isso foi lá para 2003, 2004 até 2005, a gente fazia um pouco de tudo. Importante lembrar que eu continuo muito jovem. E serei rica. Mas voltando para sua pergunta, teve um momento ali assim, que foi de decisão mesmo, onde não fazia mais sentido a gente ter um departamento tão multitask assim, com as pessoas, e eu precisava escolher o que eu queria fazer. Eu estava entre ser redatora, porque eu gosto muito de escrever, mas aí a mídia foi um convite. Na verdade, eu já fazia planejamento de mídia e foi um convite de uma pessoa que eu considero assim minha madrinha de profissão. Ela sabe que ela é meu anjo da guarda, que é a Mônica Carvalho, e a ela e a Fernanda Romano também, que me deu a oportunidade. A elas eu devo muita coisa. Assim, eu tenho as duas como duas grandes fadas madrinhas. Bom, falando em Fernanda, a Fernanda diz o seguinte: você já teve a oportunidade de viajar para várias cidades, conhecer muitas pessoas e agências. Sim, obrigado, Plugstars, a graça alcançada. Qual a dica que tu daria? Adoro, vocês falam que tu daria, que lindo. Qual a dica que tu daria para um mídia que não trabalha com veículos tão grandes? Olha, Fernanda, eu acho que não tem diferença, porque o processo deveria ser o mesmo. Os veículos tão grandes, acho que a grande diferença não é o veículo, a grande diferença é a ferramenta que você tem para trabalhar. E, obviamente, ferramenta é investimento interno, e investimento interno versus o quanto você investe no departamento de mídia. Então, por isso, a tua estrutura vai ditar
na verdade, o tamanho do teu negócio vai ditar a estrutura que você tem. Então, acredito que ferramenta seja o grande ponto aí. Existem ferramentas no mercado que facilitam muito o trabalho do planejamento e que tem um conhecimento aprofundado do target em termos de canais para a gente saber o que a gente quer. E acho que então a grande diferença aí está na estrutura. Porém, no curso do Plug School de mídia, eu dou umas dicas aí de como você monta o seu database com informações dos veículos no Excel e tudo mais para facilitar isso. Então, fica a dica, olha o merchan aí. Leonardo diz, Heloísa, só minha mãe me chama de Heloísa. E o Eric, do Plugstars, porque ele é muito sério. Heloísa, como convencer um cliente tradicional que a mídia online tem maior custo-benefício para o produto dele? Já mostrei os números necessários para convencê-lo, mas ele insiste em anunciar no programa da rádio às 6 da manhã, quando o público-alvo dele está dormindo. Bom, então, primeiro de tudo eu queria dar uma desmistificada nessa pergunta, que é, não vamos falar aí de mídia versus outros, de mídia online versus outros meios, porque essa briga já passou um pouco da hora. Eu muito fui militante dessa causa. Mas, se o target dele não tá lá, ele tem que entender que ele tá jogando dinheiro fora. E acredito assim, se ele bota dinheiro no rádio, ele tá mensurando os resultados que ele quer? O que ele quer com isso? Muitas vezes a gente faz essas perguntas para alguns briefings e a resposta não parece tão clara quanto aquela que a gente imaginou. O que você quer com isso? O que você quer com essa campanha? Então, quando ele sempre põe dinheiro no rádio às 6 horas da manhã, porque provavelmente ele deve estar ouvindo. Alô, cliente do Leonardo, vamos parar de ouvir rádio às 6 da manhã, porque 6 da manhã você devia estar dormindo. É meio desumano isso, acordar cedo. E aí, se ele bota dinheiro no rádio e toda vez ele tem o mesmo resultado, então por que você não pega 10, 15%, até um pouco mais, 20% da verba dele e testa? E fala para ele o seguinte, olha, vamos testar outro meio, não estou comprometendo totalmente o que você sempre anuncia. Vamos testar um pouquinho um outro meio para ver se a gente tem outros tipos de resultado. E isso deve ser mensurado, isso deve ser comparado. Esse é um exercício bom não só para quando você quer convencer outras estratégias, quando você quer introduzir outras estratégias, como para você não ficar viciado, porque quem faz sempre o mesmo meio sempre vai ter os mesmos resultados. Como é que você sabe que esse é o melhor resultado se você não testa outras coisas? Então, e ambiente de teste ele deve ser com atenção dobrada com aquela que você teria normalmente, porque já deveria ter muita atenção aí. A atenção deveria ser dobrada e isso tudo deveria trazer outputs de resultado de relatório. O Pedro diz como acontece o processo de pesquisar novas mídias em ascensão, como classificar o que é válido e tem grandes chances de prosperar, tanto no meio online como offline. Olha, Pedro, desculpa te falar, mas lendo muito, muito. Se policiar para ler, porque às vezes o nosso dia parece que tem mais horas do que ele deveria ter, mas se policiar pelo menos para um momento aí de refresh da mente, de ler. Eu gosto muito de usar o Twitter me mantém muito informada, seguindo as pessoas certas, o Twitter me mantém muito informada, é uma informação muito rápida. Então, alô Twitter, te amo. Mas pesquisando, estudando e testando. Testando é a melhor coisa. E não acreditando nas primeiras coisas que você ouve por aí. Todo mundo promete maravilhas, mas aí eu sempre vou com o pé atrás nas coisas novas. E olha que eu já vivi algumas coisas novas, mesmo sendo muito jovem. Então, quando as empresas mobile começaram a brotar do carpete, a gente testava muita coisa, mas a gente tomou muita cautela também. Porque o discurso às vezes parece melhor do que a entrega. Mas tem muita gente boa e muita gente séria por aí. E por isso a gente não deveria fechar tanto as portas para isso. Vamos lá. Tem também, queria dizer assim... queria contar uma história rápida assim, da mídia programática.
Quando essa história começou a subir, você não deveria ter vergonha de dizer que você não sabe. E aí eu fui atrás de saber o que era essa tal da mídia programática. Se você parar para pesquisar, algumas coisas muito novas e algumas matérias, elas não são tão claras quanto elas deveriam ser, e tem muita groselha no meio na hora que você começa a ver o que as pessoas estão falando sobre isso. O que eu fiz? Eu fui atrás de ler quando eu precisava me inteirar do que era isso. Eu sentei com alguns fornecedores que eu confiava e falei, me explica essa parada aí, cada um tinha uma visão diferente, e eu criei a minha. E aí eu criei um gráfico excelente que se você for no Plug School você vê. Ó, merchan. Vamos lá. Aí tinham 3 perguntas que na verdade elas são um pouco parecidas, então eu juntei a pergunta 3 e 1 pra gente fechar. A pergunta da Bruna, que é: qual o seu recado para os profissionais de mídia e para as empresas em meio a esta crise? Eu ia responder muito sobre criatividade, por isso depois tem a pergunta da Sheila, que ela diz o seguinte: no mercado em que estamos inseridos, que está em constante movimento e também com a insegurança na economia, a criatividade ganha o cliente? Sim. O que fazer para estimular a criatividade dos colaboradores das agências de mídia? Eu vou juntar essas 2 perguntas numa só. Rala muito. Tempo de crise é ralar muito, é dormir pouco, não tem como. É a lei da sobrevivência e você não pode subestimar as pessoas que estão em risco. A competitividade aumenta muito, o teu cliente está sendo muito questionado e está te questionando muito também. Então, é um período, por um lado, difícil, porque a gente vive com uma pressão e uma incerteza e a gente vai dormir com essa incerteza na cabeça, porém, ele é muito fértil para a criatividade. Então, é você se questionar mais do que você se questionaria, é um bom exercício para isso, e disso sai grande, e acredito que desses grandes exercícios saem grandes pessoas e grandes profissionais, porque você se questiona muito mais do que você se questionaria, não dá para ficar na zona de conforto. É um pouco do que eu respondi na questão lá do cliente que só ouvia a rádio às 6 da manhã. O quanto você se questiona, será que eu vou ter outros resultados disso? Será que isso me traz uma virada com o meu consumidor? Então, mesmo no plano de mídia, você se questionar se aquele é o caminho mais correto. E para isso você precisa simular, para isso você precisa se questionar, trazer novos cenários, estudar, testar, e testar, assim, ter respostas a curto prazo de que aquilo dá para ir para um lugar e aquilo dá para ir para o outro. Então, e vai se especializar em BI, Business Intelligence, como eu fui. Business Intelligence é o que todo mundo deveria saber no campo de mídia, e não só pensando no que a gente fazia com a internet, que a internet é mensurável, mas pensar o quanto você consegue extrair dos outros meios e o quanto você consegue juntar isso com os outros meios. É ralar, amiga. Vamos ralar porque não tá fácil, mas... e aí eu vou emendar na última pergunta do Murilo, que ele diz o seguinte: você acha possível crescer em tempos de crise? Como? Murilo, que pergunta difícil, né, amigo? Então vamos lá. Eu acredito que sim, tem uma oportunidade de crescimento, muito por conta da criatividade, que você se descobre uma pessoa que você não era. Porém, eu acredito que o grande trabalho, o grande foco, o grande KPI aqui é a estabilidade, é buscar a estabilidade, quando eu digo estabilidade, em termos de receita. Porém, fazer um total disruption em termos de hábitos. Então, e acho que o que está sendo plantado agora nesses últimos anos, porque a crise não bateu a porta ontem, o que está sendo plantado aqui pode render excelentes frutos no momento que essa tempestade pausar, no momento que essa tempestade chegar a uma calmaria. Acredito que a gente vai ter um outro mercado muito mais fértil, muito por conta do que está sendo corrido atrás agora. Eu vejo muitas empresas se reposicionando, vejo aí um movimento de tipos de agência total, agência offline, agência online. Acredito que isso vai mudar muito,
porque a gente está muito multitarefas e cada vez mais está se especializando em coisas novas. Então essas paredes, acredito que com o tempo isso deixa de existir. É isso. Foram 8 perguntas, falei demais, como sempre. Se você gostou e se você quer saber mais, me passa esse job aí, me manda mais perguntas. E vamos se ver aí nos plugs no ar, tem uma agenda repleta. E nos plug school, eu espero vocês. Beijo.